Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 17 de maio de 2021, pregão de segunda-feira. E no pregão de hoje, o mini índice ele teve um candle de força, tá? Teve uma alta considerável, mas, como a gente já sabe, a Bolsa de Valores ela envia, duas informações, o preço e o volume, tá? E o preço, a gente pode ver que o movimento do preço foi considerável, mas o volume já não foi tanto, O volume ele ficou bem abaixo da média, tá? O que mostra que não houve uma força compradora considerável, né? E como ele já havia feito um topo anterior, tá? Ele está dentro de uma região de lateralização, Porque é o seguinte, Ele sai. A lateralização começou na verdade aqui, Porque ele faz um topo mais baixo, ele faz um fundo mais baixo. Aí aqui, no primeiro momento, ele está formando uma tendência de baixa. Essa tendência ela é interrompida quando ele forma um topo mais alto. Então tudo bem. Ia ser tendência de baixa, não foi interrompida, fez um topo mais alto. E aí fez um fundo mais alto que o fundo anterior. Ele precisa agora fazer um topo mais alto que este topo, tá? Precisa de confirmar, tá? Este topo. Este topo não, o pivô, tá? Mas o volume, ele nos mostra que, pelo menos o volume em si, que ele vai ter dificuldade. Acontece que o mini índice, o índice Bovespa, o mini índice, o índice futuro, tudo está interligado, Tudo é basicamente uma coisa só, negociados, em ativos diferentes, tá? O Ibovespa é o índice à vista, o índice futuro, ele faz parte do mercado futuro. As pessoas negociam contratos futuros. E o BOVA11 é um dos ETFs ligados ao índice, tá? Então, para você operar o Ibovespa, ou você opera índice futuro, no mercado futuro, e no mercado futuro nós temos o contrato cheio, que requer uma margem maior, e o mini contrato, que é o WIN, tá? O mini contrato que tem uma liquidez maior e que é o mais operado. Ele é mais operado do que o índice futuro. A liquidez dele é maior. Mas acaba que eles acabam formando na fritada dos ovos. Eles têm o mesmo comportamento dos preços, porque estão todos de uma maneira ou de outra interligados. E o BOVA11 é o ETF do Ibovespa. Tá? Então, se você quer ficar posicionado, você vai lá e compra BOVA11. Cada BOVA11 hoje custa R$ 118,31. É como se fosse uma ação do Ibovespa. Não é, porque não é uma empresa, é um índice. Tá? É um índice, o Ibovespa é um índice que dentro dele tem uma cesta de ações. São, acho que um pouco mais de 70 ações. E o resultado final, o comportamento somado dessas 70 e tantas ações, que resulta os preços do BOVA11, no caso dos ETFs, tá? Só que dentro ainda do Ibovespa, nem todas as ações têm o mesmo peso. Algumas, como Vale e Petrobras, têm um peso maior do que os outros. Então, o que acontece, por exemplo, com o Vale, reflete mais no Ibovespa do que acontece com o CEMIG, por exemplo, que é uma ação que está também dentro do Ibovespa, tá? E aí é o seguinte, o que se espera, o que se tem que fazer é esperar para ver se vai ter um rompimento, porque eu ia dizer o seguinte, que eles estão na região de topo, O topo histórico está aqui em cima, tá? E ele se encontra uma região onde ele já testou várias vezes, bateu, não conseguiu subir, aqui, e agora um pouco mais acima, onde ele se encontra, tá? Somado a isso, a influência que o índice Bovespa tem é do mercado americano, tá? O mercado americano, ele influencia, os índices americanos na bolsa brasileira. Então, se eles estão subindo, eles têm a força de puxar também para cima o índice. Eles têm o que a literatura chama de correlação positiva. E o índice norte-americano, o SP500, que é o principal,
a gente pode ver que ele está andando de lado. Ele está literalmente sobre a média e a média está flat. Flat é o apelido que se dá para quando a média está em linha reta. Ela não está direcional, tá? Porque na maioria do tempo ela está direcional, mostrando, né, que a tendência está para cima ou para baixo, tá? As médias móveis, elas são indicadores rastreadores de tendência. E a inclinação delas é que mostra a direção que os preços estão indo. Se a direção dela está em linha reta, é porque não está tendo direção nenhuma. Está sem tendência. Logo, né, a influência externa, digamos assim, é meio que neutra. Né? Se não, está sem tendência, o SP500, as forças externas que o Ibovespa sofre é de sem tendência também. Então, o mercado americano não está subindo, então ele não puxa o mercado brasileiro. Ele também não está caindo. Então, isso também não faz com que os preços caiam. Simplesmente está em lateralização. Tá? Esse movimento lateral, ele reflete uma indecisão por parte dos operadores. Tá? Então, isso mostra que o mercado ele está indeciso. Porque os gráficos, eles são nada mais do que a representação visual do comportamento daqueles que negociam no mercado, tá? Então a gente tem que olhar para o gráfico pensando nisso, né? Ele reflete o comportamento dos investidores. E sendo que os principais índices, tanto da bolsa americana quanto da bolsa brasileira, eles estão andando de lado, eles estão sem direção, isso mostra que o mercado está com muita indecisão, tá? E aí, se a gente fosse discutir aí as causas, tem várias, né? Várias causas, tá? Muita causa. Fora, uma coisa também que ajuda não, né? Atrapalha, é também tensões geopolíticas, né? O Israel e Palestina lá, os palestinos e israelitas estão meio que em guerra e tal, e isso reflete muito, né? O Oriente Médio é uma região que tem muito poço de petróleo, né? E aí se explode lá um poço de petróleo daquele, há uma escassez de petróleo no mundo, e aí aumenta o preço do petróleo, e aumentando o preço do petróleo, aumenta primeiro as ações de petrolíficas, empresas na área de petróleo. E Petrobras é uma delas, e Petrobras é uma das ações que mais tem peso do Ibovespa. Segundo, afeta várias empresas porque petróleo é combustível. Então, empresas, por exemplo, empresas do varejo, né, como o Magazine Luiza, vamos supor, elas gastam com combustível para os caminhões levar as mercadorias, né, para as distribuidoras, etc. Então, isso vai impactar um pouco no orçamento, tá? Por isso que o impacto no petróleo, ele impacta muita coisa. E aí é uma bola de neve, tá? Porque a economia mundial, ela é um grande castelo de cartas. Né? E você sabe que o castelo de cartas, basta você soprar que ele cai, né? Então, tudo está de alguma maneira interligado. Essa interligação ela é tão complexa, mas é tão complexa, que os economistas, eles são surpreendidos, tá? E por coisas que acontecem que eles não previam. Existem ligações na economia mundial que os economistas não têm ideia. Então, muita pesquisa, por exemplo, em economia, é a tentativa de modelar os preços de determinados ativos, de determinado mercado, deu para ver o impacto, porque é tudo tão interligado, mas tão interligado, que não se dão conta disso. Entendeu? Então, né, uma empresa, os caminhões que levam o algodão das fazendas de algodão para as fábricas, eles gastam combustível. Os navios que levam os minérios para o outro lado do mundo gastam combustível. Então, né, você vê que o mundo, ele está, a grande matriz mundial, né, de transporte, ela está refém, né, do petróleo, né, e aí tem tudo isso. Então, assim, as implicações são muitas, tá? Se você for destrinchando, por isso que a análise técnica, a análise gráfica, ela é muito mais simples. Você bate o olho no gráfico. A gente bateu o olho no gráfico. Qual que é a resolução, né? Qual que é a conclusão, na verdade, que a gente toma
olhando para o gráfico agora, o mercado está indeciso. Pronto, você não faz nada. Tá? Você não vai montar posição, não, você não vai apostar que vai subir, nem que vai cair. Você faz simplesmente nada. Tá? Você não precisa, na verdade nem precisa não. Você não deve tomar decisão o tempo todo, ficar posicionado o tempo todo. Tá? O pessoal acha que tem que ficar o tempo todo. Você tem dinheiro lá, não, na poupança podia render tal. Pô, tá. A poupança é os juros aí, baixíssimos, né? O Tesouro Direto já tá pagando pouco, né? Então assim, né, até o texto mesmo que eu fiz hoje, mostrando, né, que em apenas um trade, apenas um setup da nossa planilha, um setup da média de 20, apenas ele gerou 23% de lucro. Um setup. O Tesouro Direto está pagando, os que têm os prazos mais longos de vencimento estão pagando 8% ao ano. Então assim, tá? Obviamente é muito melhor você operar a bolsa. É óbvio. Mas você tem que saber operar, tá? Então, basicamente é isso. No gráfico diário ele está em lateralização. E no gráfico de 5 minutos, as forças que vão imperar, tá? Ela é a tendência que está estabelecida nos prazos maiores. Então, qual que é a tendência que está estabelecida? No gráfico diário, por exemplo, no mini índice, nenhuma, né? Ele está em movimento lateral. Então, você vê aqui no gráfico de 5 minutos que ele ficou lateral a maior parte do tempo. E no final da tarde, ele rompeu essa região de lateralização e teve um impulso aí de alta, tá? Então, o que deveria fazer? Marcar, como eu já havia marcado, né, a região de lateralização e falar, ó, espere romper, e aí você tome a sua decisão. Se você espera um pullback, se você entra em cima, depende do seu trade system, tá? Não importa, eu posso chegar aqui e falar, você devia fazer isso, aquilo, aquilo outro, tá? Mas depende de técnica, tá? O trading, ele é uma aplicação prática do conhecimento teórico, tá? De análise gráfica. Então, o trading, ele é um método, né? Aliás, ele é a aplicação prática e ele pode ser vários métodos, tá? Você tem que descobrir qual é o melhor método seu, tá? Agora, é o seguinte, ele rompeu aqui. Eu vou fazer alguma projeção de Fibonacci aqui para tentar buscar? Não vou fazer. Porque ele não formou pivô de alta nenhum, ele ficou oscilando dentro de uma região. E aí ele rompe, faz uma perna de alta, corrige. Aí aqui, ó, ele formou o pivô de alta, beleza. Aí ao invés dele subir e romper a máxima, ele volta a cair. Então este pivô, se aqui fosse rompido, a máxima fosse rompida, aí sim, eu ia fazer a projeção desse pivô para cima. Agora não foi confirmado, porque a máxima não foi rompida, não tem o que fazer, tá? Então assim, rompeu aqui, qual que é a projeção? Não sei, ele simplesmente rompeu, tá? Ele está em movimentos laterais, movimentos aleatórios, dentro de uma região, e aí ele rompe. O que pode acontecer? Tudo, pode acontecer tudo. Nós só conseguimos fazer uma previsão possível do movimento futuro dos preços quando eles estão dentro da tendência. Então ele precisa formar primeiro o pivô e confirmar esse pivô. Então ele formou um pivô e acabou de confirmar, e eu pego esse pivô e faço projeção dele. E aí você consegue entrar comprado no rompimento da máxima, seja o que for, e ir até o alvo de Fibonacci, tá? Agora, tá oscilando, teve uma perna grande, igual aqui, ó. Aqui ele rompeu, mas se você for olhar, ele fez um pullback, né? Ele rompe, e este candle aqui mostra que os preços foram abaixo e subiram, tá? O ideal é que o candle seja baixista. Esse é o ideal, né? Ele estava em movimento de alta, ele forma um candle no movimento de baixa, na região rompida, e depois ele volta para cima. O ideal é que ele fizesse um repique aqui, tá? Ele não fez. E aí ele subiu. Então assim, se ele não teve esse critério, não tem como. A maior parte do tempo vai ser sem critério, tá? A prova disso, olha só. Vamos pro coloquei gráfico diário. Vamos pro mini dólar.
Aí olha para você ver o que aconteceu com o mini dólar. O mini dólar também teve movimento lateral, tá? Deve lateralizar até que a média de 20 chega no preço. E aí, a gente vai para o mini dólar e a gente vê que ele formou uma grande perna de baixa no período da manhã, tá? E aí o mini dólar, na formação dessa perna de baixa, depois que ele rompe a média de 200 períodos, que é um suporte importante, ele faz um repique. Veja que ele formou candles altistas, ao contrário da tendência, tá? Lá no mini índice, igual eu falei, deveria ser um candle baixista, mostrando que ele fez o pullback, fez um repique lá e voltou a subir. Aqui sim, aqui atendeu o critério, tá? Aqui fez um repique, né? Fez uma correção até a média de 200 e voltou a cair, tá? Aí aqui sim já teve um critério técnico, tá? Aconteceu o critério técnico, você pôde, quem opera repique, conseguiu entrar nesse repique, simples assim, né? Rompeu a média de 200, voltou e rompeu o fundo, e aí quando rompeu o fundo formado, né, ele foi fazer outro fundo aqui embaixo, tá? Eu não faço projeção de repique, como eu disse, na semana passada nós tivemos também um repique, em que eu fiz projeção como se o repique fosse a cabeça do pivô e não bateu o alvo. Sinal que repique não usa a projeção de Fibonacci. Talvez a gente pode usar outro tipo de projeção, seja o que for. Mas repique eu não uso. Eu uso em pivô. E pivô, aqui ó, para ser um pivô, o que tinha que ser feito? O preço ele caiu, bater na média de 200, voltar na média de 20 e voltar a cair. Aí ele teria formado um pivô abaixo da média de 20 períodos. Eu teria pego esse pivô e projetado os movimentos futuros para baixo, tá? Repique, a gente não faz projeção. Se alguém opera repique, tudo bem. Como se opera repique? Você coloca uma média mais curta, com uma média de 8 períodos. Fez correção na média? Você opera na média de 8 igual você opera na média de 20. Né? Fez correção na média, o candle de força na direção da tendência, você usa ele como referência para você entrar, nesse caso aqui, entrar vendido com stop lá em cima, tá? E aí você define se o alvo é 100% deste candle projetado para baixo ou 200%. Que vamos ver aqui, ó, se com 200% daria certo, tá? Olha só, não daria 200%. Isso aqui é 2 vezes o risco. Ou seja, repiques não tem a força de ser 2 vezes o alvo, tá? Quem arriscou aqui não conseguiu ganhar o dobro do que arriscou, sendo que o ideal é você atingir o dobro que você arriscou. Agora 100% já dava, tá? Você arriscou aqui, ó, 13,22 pontos para ganhar 13,22 pontos, tá? Arriscou 13 pontos no seu stop loss para ter um stop gain de 13 pontos, tá? Então assim, aí você tem que operar este critério. Você sempre nos repiques na média de 8 você entra e você opera 100%. E aí você tem que pegar essa coleção de dados, tá? E aí você vai ver se nas últimas 10, 20 operações, quantas que você conseguiu atingir o alvo, quantas que geraram stop loss, tá? E aí você tem que ver, porque você tem que operar, primeiro, né, escolher um método operacional. Segundo, operar. Se você não pode arriscar dinheiro, você opera no simulador. Tem como validar a mesma coisa. Se você operasse aqui, ó, no simulador ou na conta real, você teria atingido o mesmo alvo aqui, igualzinho, tá? Não teria acionado o stop e teria atingido o alvo. E aí você valida na prática, tá? Você valida na prática e você vai registrando. Essa é o método mínimo, digamos assim, de condução de trade, tá? Então o mini dólar também teve um dia lateral, assim como o mini índice, tá? Destaque aqui, ó, para fechar esse vídeo, só mostrar uma ação que estava no nosso radar aqui, né? Entrou na nossa planilha de setups na sexta-feira. E eu havia identificado que se rompesse a cabeça desse pivô, ele ia confirmar esse pivô de alta
e aí ele ia continuar na tendência de alta, tá? Não é setup ponto contínuo e nem setup barra elefante. É um setup de confirmação de pivô, tá? CEMIG. E CEMIG está na iminência, ele parou aqui na região, né, do topo anterior, mas ele apresentou bastante volume e ele está aí prestes a continuar em movimento de alta, tá? Na confirmação aí deste pivô, tá? Esse é um dos papéis aí que acionaram, e os outros aí estão firmes e fortes, né, rumo ao nosso alvo, tá? STBP3, setup ponto contínuo, entrada em 7,85, stop 7,25, alvo em 9,05. Né, já pode ver aí, ó, que ele já subiu da nossa entrada cerca de 7%. Ou seja, olha só, um papel que estava custando R$ 7,85, tá? Ele já gerou 7%. Então imagina, se você tem R$100, R$1.000, R$10.000, você consegue comprar, basta o seu poder de compra com o papel nesse valor é relativamente bom, tá? É um papel barato, muito barato, né? Veja que BOVA11 custa R$118. STBP3 estava custando R$ 7,85. Imagina com um BOVA11 quantas ações de STBP3 você não consegue comprar. E aí, esse trade já gerou agora, antes de atingir o alvo, 7%. Pronto, você acabou de ganhar. Se você pode vender aqui, você acabou de ganhar num papel com valor barato o que você ia ganhar no Tesouro Direto em 3 anos. 3 não, né? O que eu olhei lá, hoje mesmo, eu olhei com vencimento para 2026, estava 8% ao ano. Para 2026, ou seja, você vai pegar os seus R$1.000 e vai colocar, vai ficar 5 anos, 6 anos. 6 anos com ele parado, para ganhar 8%. Uma ação de R$7 e poucos centavos, quase R$8, já te dá aí, ó, num período de 2 dias, o mesmo valor que você ia ganhar em 5 anos de Tesouro Direto. Então assim, qual que é melhor, Tesouro Direto ou Bolsa de Valores? Agora, se você usa análise fundamentalista, a análise fundamentalista, até onde eu sei, não tem critério nenhum de entrada, saída, nem nada. O pessoal olha a balança, olha não sei o que e fala, ah não, a ação tá boa, vamos comprar. E compra e deixa lá. Na análise gráfica que a gente utiliza aqui, a gente identifica o padrão. Então o que eu fiz aqui? Olha só, um padrão, o preço ele corrigiu na média e subiu. Quando ele sobe, ele formou um candle de força, os preços oscilaram bastante subindo, o volume foi acima da média e confirmou este pivô, tá? Rompendo acima do topo dele. Porque quando o preço rompe acima do topo anterior, ele nos mostra que ele está indo formar um topo mais alto. Ok? Então olha só, este é um padrão gráfico. A gente opera o padrão gráfico. A gente monta uma posição de um determinado valor, arriscando determinado valor para atingir um alvo com determinado valor. Neste caso aqui, o stop era de 7,64%, com alvo de 15,28%, tá? Existem maneiras de você ter um stop mais barato, tá? Mas isso é tema para outro vídeo, tá? O caminho são opções de ações. Opções de ações você consegue montar um stop mais barato e é muito melhor do que stop. Mas isso é tema mais para frente, tá? Numa masterclass que eu estou preparando aí sobre gestão de carteira, eu vou falar a respeito disso, ok? Então para fechar, né, só mostrando esses papéis aí e falando a respeito disso, que o mercado ele está lateralizado. E aí você pode ver, né, que mesmo o mercado lateralizado, né, quando você sabe escolher os papéis com os padrões corretos, você consegue ainda ganhar dinheiro com o mercado andando de lado, né? Quem está posicionado lá no Ibovespa, tá lá só vendo o preço dele oscilar para cima e para baixo, né? Quem está posicionado aí assim como ó, em GTA3, Tupi3, Guar3, STBP3 e agora CEMIG 4, tá ganhando dinheiro, ok? Então fica a dica. Eu vou ficando por aqui.
Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.